Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência nessa segunda aula ao capítulo Brasil Império, período regencial, ok? Então vamos começar aqui na página 24, dando sequência no capítulo Cultura e Sociedade. Aqui, olha, ele fala da organização social brasileira, que foi pouco alterada em relação ao período de Dom Pedro I. O governo ele entendia que o país precisava de uma unidade, pois as pessoas ainda se sentiam mais ligadas às províncias. Quer dizer, eles ainda não tinham se acostumado com o Brasil sendo um único país. Eles acreditavam nas províncias deles. Então, eles estavam bem adaptados com as províncias e não com o Brasil como um todo. Aqui, olha, teve o que configurava uma arte verdadeiramente nacional naquele período. Quais seriam nossos símbolos? Quer dizer, tinha tudo isso para preparar. Você proclama a independência, mas tem várias coisas que precisa ser feito para você se sentir realmente integrada àquele como se fosse um país e não ainda sendo de Portugal. Então, precisava ser feito tudo isso. Em 21 de outubro de 1838, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o HGB, com o objetivo de incentivar o ensino e o estudo de história. Olha só que legal, história. O primeiro, como uma coisa muito boa naquele período. Esse instituto é o Dom Pedro II, era o patrono dessa instituição, que se esforçava também para disseminar a boa imagem da monarquia. Outra criação do período da regência Una de Araújo Lima foi o Colégio Pedro II, aliás, um colégio que existe até os dias de hoje, considerado referência na educação daquela época. Então, olha só, a educação, só que a gente sabe que essa educação, ela não era para todas as pessoas. Essa educação feita naquele período, gente, era só a educação para as pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande. Então, não era uma educação para todos. Não é como hoje, que todo mundo tem direito à escola. Naquela época, isso não acontecia. Então, a educação, ela era feita para o grupo de elite mesmo. Essa lei, ela resultou em duas consequências. Em primeiro lugar, aumentou o roubo de escravizados, que muitas vezes concordava em mudar de dono, passando a receber um novo registro e um novo nome, a fim de fugir dos maus tratos dos senhores, a que estavam subordinados. Essa lei, gente, que eles estão falando, é a lei que está aqui na página 24, né? Que foi a aprovação da Lei Feijó em 7 de novembro de 1831, que proibia a importação de escravos. Essa lei foi um dos primeiros passos para que a escravidão ela fosse encerrada. Você lembra da Revolução Industrial? Como já tinha a indústria, eles não queriam mais que os escravos fossem escravos, eles queriam que fossem pessoas assalariadas. Mas aqui no Brasil ainda estava muito forte ainda a escravidão. Aí o que aconteceu? Foi proibido trazer escravos de outros locais. Os escravos acabaram. E aí, internamente, o que eles faziam? Eles faziam uma espécie de um tráfico meio subversivo, mas na surdina, escondido, porque se percebessem, eles podiam ser acusados de estar traficando escravo. Em segundo, aumentou a escravização ilegal de pessoas que eram libertas. Aí o que aconteceu? Os escravos que já tinham ganhado sua carta de alforria, já tinham comprado a sua liberdade, passou a ser capturado e voltou a ser escravo novamente. Então, isso foi muito ruim. Além deles terem não poder mais traficar escravo, eles ainda fizeram isso. Aqui tem interpretando documentos, aí vocês podem fazer, né? É pessoal, vocês vão estar olhando e vão estar fazendo. Mais embaixo, na página 25, nós temos rebeliões.
A abdicação de Dom Pedro I trouxe uma sensação de que, de fato, a independência do Brasil em relação aos portugueses acontecia. Na época, ela foi tão ou até mais comemorada quanto o 7 de setembro. Com a implantação do período regencial, houve um enfraquecimento da centralização política e, por consequência, um aumento das disputas de poder entre grupos locais que marcou o período das regências. Aqui na página 26, continuando, na década de 30 explodiu no Brasil uma série de revoltas em diferentes províncias, como indicado no mapa a seguir. Então, nesse mapa da página 26, ele mostra São Pedro, do Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão, no Grão-Pará e no Mato Grosso. Estourou várias rebeliões nesses locais. A maioria dessas revoltas envolvia disputa entre brasileiros e portugueses, o que indicava forte antilusitanismo. Muitas contaram com intensa participação popular, amedrontando ao popular no episódio da abdicação de Dom Pedro I. A agitação daquele momento não se dissiparia facilmente nos anos seguintes, como comprovaram os diversos levantes e revoltas da década de 1830. A seguir, nós vamos estudar melhor algumas dessas revoltas. Então, a Rusga 1834, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, ocorreu uma agitação fruto do desentendimento político e das disputas de poder local entre os conservadores e os liberais. Aproveitando-se do clima de instabilidade, grupos da sociedade protestaram contra a miséria e as dificuldades pelas quais passavam em uma província, que na época vivia uma grande crise econômica. Os portugueses, chamados de bicudos pelos revoltosos, eram considerados os culpados daquela má situação em que se encontrava a região. Dessa forma, em 1833, foi fundada a Sociedade Zelosos da Independência, a favor da liberdade e da independência nacional. No ano seguinte, em 30 de maio, tinha início a Rusga, um ataque direto aos portugueses, com grande número de mortos. Em Cuiabá, a sociedade organizou a revolta, promovendo a destruição do comércio luso e o ataque às casas portuguesas. Assim como ocorreu em outros movimentos, na época, a Rusga foi reprimida pelas tropas oficiais e não resultou em uma alteração na ordem econômica e social da província do Mato Grosso. A outra foi a cabanagem. A cabanagem ela acontece de 1865 a 1840. A cabanagem é considerada uma rebelião de caráter popular, pois contou com a participação de indígenas, mestiços e escravizados contra o predomínio da minoria branca, que é o comerciante português. Na região do atual estado do Pará, na época era a província do Grão-Pará, seu estopim foi a indicação de um indesejado presidente da província, fato comum na época. E o objetivo em si era a eliminação da presença portuguesa, considerada a origem da pobreza na região. Os revoltosos eles invadiram o palácio do governo em Belém e instituíram líderes locais no comando da província. Um deles foi Eduardo Angelim, na época com 21 anos. Ele defendia Dom Pedro II, a religião católica, a liberdade e os brasileiros. A província foi declarada independente à escravidão. Não chegou a ser abolida entre os cabanos. Belém foi retomada depois de longos confrontos, quando a cidade foi praticamente destruída e a economia arrasada. A guerra continuou por meio de guerrilha no interior. Estendeu a revolta para 5 anos de duração. Então, um outro conflito que teve foi a revolta dos malês. Influenciados pela vitória da revolta do Haiti, escravizados da Bahia organizaram vários levantes em 1807, 1809, 1813, 1826, 1828, 1830 e 1835. E o maior de todos que foi em 1844.
As insurreições fracassavam quase sempre por denúncia. Outras revoltas similares aconteceram em outras cidades, como a revolta de Carrancas, ocorrida em Minas Gerais em 1833. Então, o que vocês podem perceber é que o povo brasileiro, eles estavam extremamente insatisfeitos com o que vinha acontecendo. Por isso, essas revoltas, tanto do lado do povo como do lado dos portugueses. Teve a de Farroupilha, que foi de 1835 a 1845. A Revolta Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, ocorreu no Rio Grande do Sul. A maior parte das pessoas envolvidas pertencia à classe menos abastada e utilizava roupas desgastadas, por isso o nome, farrapos. Foi dado à Revolução. Proprietários de terras e de gado também participaram desse conflito. O Rio Grande do Sul vivia uma situação particular no país, pela posição geográfica e pela história. Estava ligado à região pratina, em especial ao Uruguai, com quem a elite criadora de gado mantinha boas relações. Economicamente, porém, estava atrelado ao mercado interno, no qual comercializava seus produtos, por exemplo, mulas e charque, que alimentava a população pobre e os escravizados. Os criadores de gado, os charqueadores, constituíam dois grupos distintos. O primeiro localizava-se mais próximo à fronteira com o Uruguai e o segundo se encontrava mais no litoral. Na província, havia queixas em relação ao governo central e aos altos impostos que incidiam sobre seus produtos, o que não melhorou, mesmo depois do início das regências, ou do ato adicional. Ao mesmo tempo, os produtos similares vindo de fora, como da região da Prata, tinham preço competitivo, gerando ainda mais insatisfação na região. Então, eles traziam o charque de outro estado, de outro país, para competir com o próprio charque do Brasil. E aí foi onde houve a revolta e os rebeldes chegaram até o atual território de Santa Catarina, proclamando ali a República Juliana. Em 1838 foi proclamada em terras rio-grandenses a República do Piratini, cujo presidente foi Bento Gonçalves, líder do movimento. Na década de 1840, reconhecendo a importância da região para o Império, o governo federal adotou uma política de apaziguamento. Em 1845, depois de vários acordos, foi selado a paz com anistia aos revoltosos. A outra que teve foi a Sabinada. A Sabinada, ela ocorre de 1837 a 1838. Ela ocorreu na Bahia e teve como líder Sabino Barroso, daí o nome do movimento. O local já havia sido palco de outras manifestações, inclusive lideradas por escravizados. A Sabinada reunia ideias republicanas e federalistas, angariando com isso o apoio da classe média e do comércio de Salvador. Os liberais se recusavam a aceitar o governo regencial. A maioria das brigas que teve naquele momento da regência foi exatamente porque eles não aceitavam. Eles queriam, na realidade, que Dom Pedro instituísse a república e não continuasse como império. A balaiada, ela acontece em 1838 a 1841. Ela foi um movimento complexo que envolveu pessoas com diferentes motivos. Ocorrida no Maranhão, tipicamente popular. Teve início com a disputa entre liberais, os bem-te-vis, e os conservadores, que eram os cabanos, pelo poder local. Em meio a um clima já tenso, a revolta teve início quando a prisão local foi invadida para a libertação de indivíduos ligados à ala liberal. Raimundo Gomes foi o responsável pela invasão, foi apoiado por pequenos proprietários e vaqueiros da província. Francisco dos Anjos, fazedor de cestos e apelidado de Balaio, aliou-se a Gomes na revolta. Além deles, outra liderança foi Cosme Bento das Chagas, um alforriado, que começou uma revolta paralela à frente de 3.000 cativos fugidos. Todos esses integrantes, eles acabaram mobilizados mais de 10.000 homens e tomaram a segunda maior cidade da província, que foi Caxias. Aqui, olha, nós temos interpretando documentos para vocês fazerem e temos aqui o que já conquistei.
Dê uma lida no golpe da maioridade e façam os exercícios. Até a próxima com a correção, ok?